Está começando mais um De Bem com a Prosperidade. E hoje nós vamos falar sobre dinheiro e emoções. Você já se sentiu culpado por comprar algo? Ou paralisado com medo de investir, mesmo sabendo que isso vai te fazer bem? Pois é, dinheiro não é só número. Dinheiro é emoção, é crenças, é valores, é tudo aquilo que trouxemos do nosso conhecimento lá da nossa infância. Mas se eu te perguntar aqui, você alguma vez na tua infância ouviu falar de dinheiro? Provavelmente a maioria que está me assistindo vai dizer que não. Mas, se nós pensarmos, nós ouvimos desde que nascemos os nossos pais falarem sobre dinheiro. Na maioria das vezes, não diretamente, mas indiretamente. Eu lembro muito bem o dia em que eu pedi para minha mãe para ela comprar um lápis para mim, para eu ir para o colégio. E ela comprou e me entregou. E o que ela me disse? Você economiza, porque esse lápis aqui tem que durar o ano inteiro. Cuidado para não quebrar a ponta. O que aconteceu? O dia que eu quebrei a ponta deste lápis, até agora eu chego a me arrepiar, porque eu tinha que pedir para minha mãe apontar. Naquela época não existia apontador, ou se existia, a gente não conhecia, nós morávamos bem no interior. Então o nosso apontador era uma gilete. A gilete que meu pai utilizava para fazer a barba era o nosso apontador de lápis. Então, o dia que eu fui pedir para minha mãe, para ela apontar o lápis que tinha quebrado a ponta, ela já começou a me xingar. Eu te falei que você tinha que economizar. Eu te falei que não era para quebrar a ponta desse lápis. Tudo isso ficou na minha memória. E vocês percebam que em nenhum momento a minha mãe falou de dinheiro, mas ela gerou dentro de mim um sentimento de escassez. Ali eu comecei a ter medo de quebrar a ponta do lápis, medo de que minha mãe ficasse brava comigo. Então eu tinha que economizar. E você? Alguma vez você teve alguma situação parecida com essa na tua infância, lá com os teus pais? Você sabia que é desde que nascemos que a gente começa a aprender não só a falar e a escrever, mas também aprendemos a lidar com o dinheiro? A forma com que nossos pais lidavam com o dinheiro, a forma com que eles conduziam isso na nossa vida, fez com que nós levássemos isso para a nossa vida adulta. E hoje, aqui, a gente vai falar sobre 5 emoções que fazem parte do nosso dia a dia e que, dependendo como é que funciona, vai trazer para nós algo positivo ou algo negativo referente ao dinheiro. Então, hoje nós vamos falar do nojo, nós vamos falar da alegria, nós vamos falar da tristeza, do medo e também nós vamos falar da raiva. São essas as emoções que a gente vai estar falando aqui. O nojo. O que o nojo faz na nossa vida? Vamos lá. Quando a gente tem nojo de barata, o que a gente faz? A gente fala, ui, uma barata. E a gente procura se afastar. Então, o nojo, ele está diretamente ligado
as coisas que aconteceram lá na nossa família, a gente tem que investigar as traições, algumas doenças que sejam contagiosas, as vergonhas. Tudo isso tem que ser investigado para saber o porquê que nós temos nojo do dinheiro. Na minha família, eu tinha uma situação. O meu avô paterno, ele tinha lepra. E alguns dos meus tios também tiveram lepra. E um tio que morava bem próximo de nós também tinha. E na época, a lepra era vista como uma doença assim, nossa, muito contagiosa, ninguém podia nem se aproximar, né? E eu não ouvia muito os vizinhos ali ao redor dizendo assim: nós não vamos na casa do fulano porque ele tem a lepra e a gente vai se contagiar. Isso, naquela época, não fazia sentido. Eu nem tinha noção do que era isso, até porque a gente convivia com eles. Mas isso ficou na minha memória. E na memória não só minha, dos meus irmãos, da minha mãe. Minha mãe, por várias vezes, disse assim: não põe dinheiro na mesa porque é sujo. E isso vem do quê? Isso vem dessa doença, isso vem em cima disso. Por quê? Porque referiu-se ao dinheiro como algo nojento, algo que não faz bem para a nossa vida. Então, isso trouxe para nós, para que a gente fizesse o quê? Afastasse o dinheiro da nossa vida. Isso faz com que a nossa família faça de tudo para afastar o dinheiro. Então, se eu ganhar um dinheiro na loteria, eu vou arrumar uma forma de fazer com que esse dinheiro saia da minha vida. Então, essa é a função do nojo perante o dinheiro e aquilo que ele traz de prejuízo para a nossa vida. E a alegria? A alegria, ela está diretamente ligada ao nosso bem-estar. A alegria é muito bom, mas é difícil sustentar a alegria. Como é difícil a gente sustentar a nossa alegria, a nossa felicidade de termos dinheiro. Se eu perguntar aqui para vocês agora, vocês conseguiriam ir lá na família de vocês, numa roda de amigos que estiverem conversando, vocês conseguiriam falar para eles que vocês têm bastante dinheiro, que vocês produziram muito dinheiro na vida de vocês, que vocês foram viajar, que vocês compraram um carro novo com facilidade? Não, né? Porque a gente não sustenta a nossa alegria. Eu passei por uma situação há pouco tempo. Eu troquei de carro e eu fui na casa do meu irmão. E ele disse assim para mim: ah, você trocou de carro? E eu olhei para ele e disse: pois é, trabalho para isso. Vejam o quanto que eu não consegui sustentar a minha alegria. Eu poderia simplesmente ter dito para ele: sim, eu troquei, você viu que bonito que é meu carro? Nossa, eu tô tão feliz com ele. Mas não. Imediatamente eu arrumei uma justificativa. Eu arrumei uma desculpa para disfarçar a minha felicidade, porque eu não consegui sustentar a minha felicidade. Então, o dinheiro, ele nos traz felicidade. Ele é nossa felicidade. E alguém de vocês já ouviu falar aquela frase que dinheiro não traz felicidade? Pois bem, vamos lá. Se eu for para o médico agora e o médico me disser o seguinte: olha, você tem a doença X, para curar essa doença você precisa tomar o remédio Y. E se eu não tiver dinheiro para comprar essa medicação, eu vou ficar feliz ou eu vou ficar triste? É óbvio que eu vou ficar feliz, porque eu sei que com o dinheiro eu vou comprar algo que vai me trazer uma grande felicidade. Então, dinheiro, inclusive existe um estudo que comprova que dinheiro traz felicidade, sim. E a tristeza? Quando a gente está triste, o que a tristeza faz na nossa vida?
A tristeza, ela tá para nos proteger, ela faz com que a gente possa olhar para dentro de nós e ver aquilo que não tá tão bom lá dentro de nós. Essa é a função da tristeza. Quando a gente perde um dinheiro, ela nos deixa triste, então a gente se recolhe, a gente analisa, a gente pensa para ver o que dá para fazer de diferente. Mas, quando a gente olha para o lado do dinheiro, a tristeza também pode ser a nossa vilã. Vamos lá. Se o meu namorado terminasse o relacionamento dele comigo agora, eu iria ficar muito triste. E o que eu iria fazer? Eu ia dizer, bom, eu tô triste, né? Eu tenho que me reerguer, eu tenho que ficar melhor. Eu vou fazer o quê? Eu vou lá na loja e eu vou comprar um monte de roupas. Porque eu quero ficar feliz. Eu quero ocupar esse espaço, esse vazio que ficou dentro de mim de alguma forma. Mesmo não tendo dinheiro, eu vou lá e eu compro a roupa. O que isso vai acontecer? Isso vai fazer com que eu entre em dívidas, porque neste momento eu não tenho dinheiro para comprar. Mas eu preciso desse dinheiro para fazer isso. Eu preciso comprar essa roupa para suprir este vazio que está aqui dentro de mim. Então a tristeza, quando a gente olha para ela e olha para o dinheiro, é esse o cuidado que a gente tem que ter. É cuidar para que a gente não entre em dívidas e em compras compulsivas. Essa é a função dela na nossa vida. Tá. E o medo? O que o medo faz? O medo, ele é o nosso maior paralisador. Quando a gente tem medo, a gente não consegue se movimentar. Se tu tiver medo de dirigir, tu não vai dirigir. Então, o medo, ele faz com que muitas vezes a gente deixe de arriscar em algo, ou a gente deixe de aplicar o nosso dinheiro em algo que possa render muito mais. Ele faz com que a gente se paralise, com que a gente se encolha, com que a gente permaneça num estado meio estático. Então, a função do medo é nos proteger. Mas quando é demais, ele nos paralisa. Então, perante o dinheiro, nós temos que ter este cuidado. Cuidado para que o medo não nos paralise. E aqui também vem mais uma questão. O medo, ele não deixa a gente arriscar, né? Para quem viveu na época do Collor, deve lembrar quando ele confiscou o dinheiro da poupança. Se você não viveu nessa época, mas você acompanhou alguém da tua família que tinha dinheiro na poupança e que ele confiscou, provavelmente hoje você não vai botar o teu dinheiro na poupança, porque você tem medo de perder. E vamos lá para a última emoção, a raiva. A raiva, qual que é o papel dela nessa jogada toda? A raiva, ela vem para a questão assim, ela surge geralmente naquelas famílias onde que existe muita cobrança. Porque tu vai ver, tu me fez isso, eu vou fazer aquilo. Tu me paga, tu fez algo para mim, tu vai me pagar por isso que tu fez. É ali que surge a raiva. E quando a gente está com raiva, a gente não raciocina. E a gente acaba fazendo coisas que depois a gente se arrepende. E na parte financeira é exatamente igual. Com raiva de alguém, eu vou lá, porque briguei com meu irmão. Meu irmão foi lá e comprou um carro. Mas olha aí, tu viu só? Ele foi lá e comprou esse carro. Agora ele vai ver o que eu vou fazer. Eu vou lá e compro um carro melhor do que o dele. Mas eu não tenho dinheiro para pagar. E aí eu entro no quê? Novamente, a gente já vem falando das outras, mas entro aqui também no quê? Nas minhas dívidas
em função de que eu não raciocinei, eu não parei para pensar o que estava acontecendo, eu fui lá e eu gastei meu dinheiro sem ter. Ou eu vou lá e eu invisto em alguma coisa, eu não pesquiso direito o que aquilo, o que aquele negócio me traz, mas eu, na raiva de eu querer estar acima do outro, principalmente acima de alguém da minha família, eu vou lá e eu invisto naquele negócio que não tem rentabilidade. Quer dizer, novamente, eu caio no quê? Nas dívidas. E aqui tem um dado bem interessante que eu queria trazer para vocês. Mais de 70% dos brasileiros estão atolados em dívidas. Quando as pessoas entenderem que quando a gente fala de dinheiro, não é somente sobre dinheiro, e sim sobre emoções, e trabalharem essas emoções, as coisas vão começar a mudar. Então, as emoções, elas estão ali para quê? Para que a gente olhe para elas, para que a gente pare, para que a gente pense, para que a gente analise, para que a gente consiga mudar isso na nossa vida. Daniel Kahneman, ele é um psicólogo e ele ganhou o prêmio Nobel Nobel da Economia, em 2010, se não me falha a memória, com a seguinte frase: nós não somos tão racionais quanto imaginamos. Quem comanda o jogo é as nossas emoções. Então, agora eu te pergunto, será que o que você chama de problemas financeiros não é um problema de relacionamento contigo mesmo? Será que não é isso? Então, o meu objetivo aqui é que a gente possa olhar para o dinheiro com mais leveza, com mais carinho, e que a gente estude as nossas emoções, que a gente olhe para elas, que a gente olhe para o dinheiro de uma outra forma. E eu deixo aqui também algumas dicas para vocês. Primeira delas, muito importante, com licença, eu vou pegar o que eu tenho aqui, dinheiro. Você costuma pegar no dinheiro? Você costuma sentir o dinheiro na tua mão? Sentir o que ele te diz? Você sabia que o dinheiro fala contigo? Ele chega a estar fugindo aqui de mim. Quando eu pegar o dinheiro, eu colocar ele na minha mão, eu prestar atenção no que ele me diz, ele vai me dar respostas. Eu posso perguntar e ele vai me dar respostas. Então essa é a primeira dica. Pegue o dinheiro na sua mão, diariamente. A segunda, pegue um caderno e escreva tudo o que você sente quando você toca no dinheiro, quando você pega o dinheiro na tua mão. Quando você pega ele na tua mão, você vai sair correndo lavar a tua mão? Você vai ficar feliz? Você vai ficar triste? Você vai estar com nojo dele? O que você sente quando você pega nele? Qual é a parte do teu corpo que está estremecendo no momento que você pega no dinheiro? Então, pegue e anote num papel tudo aquilo que você sentir quando você pegar no seu dinheiro. E uma dica muito importante: façam terapia. A terapia, ela vai fazer com que a gente entenda as nossas emoções, com que a gente entenda tudo aquilo que nós vivenciamos na nossa vida. A terapia, ela é libertadora. Ela vai trazer para a tua vida clareza para que você possa ter um caminho mais leve, para que você possa sair dessa ponte invisível que liga o dinheiro às tuas emoções. Eu espero que você possa ter aproveitado essas dicas, que você possa ter aproveitado tudo que eu estou falando aqui.
Nos próximos programas estaremos falando mais. E também, se você quiser me seguir, é @SôniaSalvalaggio, Ali eu trago muitas informações para você. O De Bem com a Prosperidade fica por aqui. Ficamos bem e de bem com a prosperidade.